Você viu também na reportagem que foram inúmeras tentativas de chamar o Conselho Tutelar para atender a esse caso. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque agora eu vou ao vivo com a Mônica Hermílio, para que a Mônica possa trazer para a gente informações do Conselho Tutelar, se ele já se pronunciou, se já explicou por que é que não atendeu ao chamado mais de 1 hora, tanto feito por você, Mônica, pela nossa equipe, como também pela Polícia Militar que estava na ocorrência. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estive pessoalmente, né? Inclusive foi a nossa equipe quem parou a polícia militar. Uma viatura passava no momento, nós paramos o carro, descemos e pedimos ajuda à polícia, que prontamente nos atendeu e realmente constatou tudo aquilo que nós relatamos. Entramos em contato diversas vezes, passamos mais de 2 horas tentando contato com o Conselho Tutelar. A polícia ligava de um lado, eu pessoalmente ligava de outro, a família também tentando e nada do Conselho Tutelar se manifestar. Depois que nós saímos da ocorrência, que a polícia já tinha conversado com a família, tinha deixado a criança aos cuidados da tia, aqui nos concedeu entrevista, depois de muito tempo, o conselheiro que disse que seria o conselheiro de plantão entrou em contato perguntando do que se tratava. Né? A pessoa que passou o recado para ele não informou o que estava acontecendo. Eu coloquei ele a par, mas mesmo assim ele não foi no mesmo dia. De acordo com relatos, ele teria ido apenas no dia seguinte. A SENDES, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar, enviou uma nota para a gente e informou que o caso foi atendido pelo conselheiro tutelar de plantão, a mãe foi notificada e a criança está em segurança sob os cuidados de uma tia. A situação registrada já é acompanhada pelo Conselho Tutelar da região, pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e o Ministério Público Estadual já foi oficialmente informado. Mas, apesar de, na nota, eles afirmarem que o Conselho Tutelar da região está a par, nada tem sido feito, né, pelo menos as 4 últimas vezes em que essa família precisou da ajuda do Conselho Tutelar. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Wilson que está dizendo, é a própria família, a Polícia Militar, que afirma que das últimas 4 vezes a ocorrência foi atendida, mas ninguém fez nada. Se tivesse feito, a criança não estaria passando mais uma vez por essa situação. Para falar, para a gente entender, né, se como nossa equipe agiu, se como você que está em casa e se deparasse com uma situação como essa, qual é a forma correta de agir em casos como esse, o que se deve fazer, quais caminhos a gente deve seguir para falar sobre isso, explicar para a gente entender e saber se essa conduta do Conselho Tutelar é correta ou não. Eu vou conversar agora com o Felipe Farias, ele que é conselheiro de Direito, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Felipe, obrigado por nos receber. Essa conduta, ao ver uma criança passando por uma situação como essa, como nós fizemos, essa é a conduta correta após isso de acionar a polícia? O que é que deve ser feito? Boa tarde. Boa tarde. Essa conduta é a mais correta possível, acionando a polícia e também o Conselho Tutelar. Porque deve-se garantir primeiramente o bem-estar da criança. Identificou que está passando por alguma ameaça de integridade física ou psicológica, deve-se acionar esses 2 órgãos. No caso aí do Conselho Tutelar, a gente já lamenta logo de cara a omissão por não ter atendido a ligação, tendo em vista que é um serviço que tem que estar disponível 24 horas por dia. Nesse caso, que eles não estão disponíveis, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão, né, que fiscaliza, gerencia os conselheiros, o que é que pode ser feito? Bom, de antemão, diante desse ocorrido, nós podemos estabelecer um processo de sindicância para investigar o caso, ouvir a família, ouvir o conselho também, ouvir a própria polícia, para se chegar a uma investigação ou, a depender do caso, até perda de mandato dos conselheiros tutelares. Felipe, a polícia lá afirmou categoricamente que essa não é a primeira vez que acontece, né? De outras vezes eles precisarem intervir em ocorrências com crianças e não conseguir que o Conselho Tutelar daquela região atuasse. Isso também poderá ser investigado junto à polícia, outras ocorrências, outros casos que, porventura, eles não podem ter atendido? Deve ser investigado porque, primeiramente, é um serviço essencial, como eu falei, não deve ter essa omissão
deve-se estarem sempre disponíveis a atender às ações, porque isso pode salvar vidas. Ou seja, no momento que vocês estão ali ligando e não tem o retorno do órgão que é eleito para isso, para se garantir direitos, então alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de errado tem aí, a gente tem que investigar sim. Então, a forma de abordagem é essa, né? Aciona a polícia, qualquer pessoa pode acionar a polícia e o Conselho Tutelar. Sim, qualquer pessoa pode acionar, inclusive o número dos conselheiros está disponível também na internet, uma tabela completa, desde do número de WhatsApp e tudo mais. Então, a informação é disponível. Então, o que a gente, enquanto CMDCA, o órgão fiscalizador também dos conselhos tutelares, deixa claro para você, que é cidadão que está assistindo essa reportagem, o Conselho Tutelar é obrigatório ter um plantonista disponível para que ele dê todo o suporte e acione também órgãos que possam auxiliar nessa defesa do direito dessa criança. Nesse caso específico dessa criança que já foi acionado cerca de 4 vezes, né? Essa foi a 5ª vez que o Conselho Tutelar foi acionado, e mesmo assim essa criança continua em poder da mãe, a mãe continua tendo total direito sobre ela, mesmo a mãe claramente não tendo condições. O que é que o Conselho pode fazer a respeito disso diretamente com essa criança, com essa família? O Conselho pode intervir de alguma forma? O que a gente pode fazer numa situação como essa é, dentro da sindicância, poder apurar o que foi que ocorreu, quais foram os órgãos que foram acionados, e nós irmos até esses órgãos saber se há algum parecer em relação ao que aconteceu, qual é o perfil dessa mãe, e diante disso, fazer as orientações cabíveis. Ok, Felipe, obrigada pelas informações. Eu conversei com Felipe Farias, conselheiro de Direito da Comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Portanto, está aí, Wilson, uma sindicância deve ser aberta para investigar, apurar, né, as responsabilidades, apurar esse caso e apurar se os conselheiros tutelares dessa região estão atuando da forma que precisam, não é? Afinal de contas, foram eleitos, recebem, são remunerados e foram eleitos para cuidar dessas crianças, né? Como o Felipe acabou de falar, é obrigação de estar com o telefone à disposição, já que esse é o trabalho deles. Voltamos com você.